Olá, bem-vindo ao canal Data Academy BI e esse vai ser o último vídeo aqui da série da construção do gráfico de Gantt automático no Excel. No vídeo de hoje vamos ver duas situações. A primeira vai ser a adição de novas colunas quando houver atraso para minha data de conclusão prevista, como por exemplo eu tenho uma atividade que era prevista o início no dia 15/4 e a previsão de conclusão no dia 18/4 e eu não fiz a conclusão dela ainda, então ele vai mostrar que até o dia 18 está concluído, já que houve avançamento, porém ele tem que adicionar automaticamente essas datas aqui. Então com isso a gente vai fazer ela em duas etapas hoje. Como bônus que não estava previsto nessa planilha vai ser a marcação da coluna aqui de uma barrinha que indica a data atual, beleza? Meu nome é Tassis e vamos iniciar o nosso vídeo. Mas antes de iniciar, peço a você, se não for inscrito, se inscreva no meu canal, deixe aquele like para fortalecer aqui e contribuir para nossos vídeos e compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus colegas de trabalho, para que ele também aprenda a fazer um gráfico de Gantt. Então vamos lá, vamos voltar para nossa planilha aqui, estamos em construção. Então o primeiro passo vai ser vou adicionar uma coluna complementar para indicar quando ele deve ou não adicionar uma coluna. E onde é que vai ficar essa coluna? Essa coluna a gente vai trabalhar aqui com essa coluna A, já que ela está vazia. Então, a partir da nossa primeira data, a gente vai adicionar um critério que vai indicar se houve ou não atraso. Como, por exemplo, eu vou deixar que se eu apagar aqui essas duas partes, ele não faz o preenchimento automático, já que não tem mais nenhuma data. Então, o primeiro critério vai ser validar algumas datas. Eu vou validar primeiro se minha data de conclusão prevista ela já foi vencida. Se ela venceu e não houve uma data de conclusão real, eu vou indicar que eu devo adicionar novas colunas. Então eu vou vir aqui na minha linha 11 e vou colocar o meu teste. Eu vou fazer um teste lógico para retornar um valor verdadeiro ou falso de acordo com a condição que eu vou informar aqui. Para iniciar, a gente vai falar o seguinte: se erro, que eu vou fazer um tratamento caso minha fórmula retorne um erro, eu já vou fazer um tratamento indicando o que é que eu quero que aconteça. Vou colocar a função E, que é meu teste lógico, e dentro do E eu vou falar o seguinte: o que é que eu quero saber primeiro? Se minha coluna de conclusão, ela existe uma data, primeiramente eu tenho que validar isso. Eu vou apertar aqui F4 duas vezes, para ele travar só a coluna. Se ele for diferente de nada, obviamente, se ela está preenchida, eu sei que existe algo a ser feito. Ponto e vírgula. Então se G11, ela também é F4 para travar, F4 novamente 3 vezes, ela for igual a nada. Primeiro eu vou validar se meu F11 ele está preenchido, que eu tenho uma data de conclusão prevista, e se meu G11 ele está vazio, porque não concluiu, aí onde eu posso validar que já existe um atraso. O meu próximo critério vai ser o seguinte, ponto e vírgula novamente, se meu J10, minha data aí é F4 duas vezes, para congelar só a linha, vou somar ele mais um, porque quando ele for passar para as próximas colunas ele já valida, vai ser sempre mais um, dia da minha data selecionada. Ele for menor ou igual a função hoje, que vai retornar a data atual, porque eu preciso que ele faça o preenchimento, lembrando só até hoje. Então se ele for igual ou menor que hoje, ele preenche. Se passar de hoje, ele não vai fazer o preenchimento, vai deixar lá branquinho, tudo certo. Então eu vou fechar aqui meu E, e meu retorno, se der algum erro, vai ser aspa dupla, para ele não retornar nada. Então eu vou fechar, vou dar só um pouco de zoom para que a fórmula ficar mais fácil para se visualizar. Então eu vou fazer só isso. Quando der Enter agora, ele vai me retornar um valor. Eu vou aumentar um pouco a largura da minha coluna e ele deu um valor falso. Por quê? Essa minha coluna aqui, essa minha linha, ela não tem nada ainda, depois a gente vai mexer nela. Porém, quando eu arrasto aqui para baixo, ele já me retorna um valor um pouco diferente. Vou espaçar aqui a coluna, ele trouxe um verdadeiro. Então isso basta arrastar até onde eu tiver a tarefa e pronto. Então ela vai ficar com esse nome verdadeiro, falso, visível? Não vai. A gente vai fazer um tratamento. O mais fácil seria eu chegar aqui na cor como branco, ele pinta. Porém, se por algum motivo alguém, se querer ou proposital, mudar aqui a cor da letra, ou vou dar um Ctrl Z aqui ou pintar esse campo, ele vai ficar visível, para a gente não ter esse risco no tipo do campo, que vai indicar se ele é percentual, se ele é número e etc. A gente vai vir aqui nesse quadradinho aqui, com a setinha apontando para baixo, vai vir personalizado e vai apertar aqui, onde tem o nome geral, a gente vai apagar e vai colocar ponto e vírgula, e apertar OK, porque ele esconde. Então se qualquer pessoa tentar pintar de qualquer forma, ele não vai mostrar. Então eu vou dar Ctrl Z para ele voltar. A partir daqui eu já posso diminuir um pouco esse campo. A nossa segunda etapa, a gente vai trazer apenas o que for
verdadeiro. Então eu vou trazer um critério agora, eu vou mudar um pouco a minha lógica da fórmula de adição de novas colunas de acordo com a data. Basicamente aqui a fórmula, eu vou clicar aqui para mostrar, ele vai verificar o seguinte, ó, a minha data de F11 de conclusão, ela está preenchida? Tá. Ela é diferente de nada. O meu G12, que é minha data de conclusão, ela tá vazia? Sim, ela tá vazia. A minha data atual da coluna mais 1, ela é igual ou menor que hoje? Sim. Então ela vai dizer como verdadeiro. Cheguei todos os meus critérios. Ele vai validar o seguinte agora. Da minha data aqui, eu vou voltar na minha segunda data, porque na primeira coluna ele só vai retornar a menor data, e eu vou mudar um pouco só dessa lógica aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar tudo até esse meu J10. Vou apagar e vou reconstruir essa forma. Ela vai parecer grande, mas ela vai ser bem simples de ser feita. O que é que eu vou fazer primeiro? Eu vou validar se meu J10 ele é igual a nada. Então, se ele for igual a nada, sempre o tratamento para ele não fazer o preenchimento indevido, ponto e vírgula, ele vai me retornar nada também. Porém, ponto e vírgula novamente, aí vou adicionar um novo se e um e para a gente começar a fazer um teste lógico. Esse meu se eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma contagem. A minha primeira validação eu vou contar. Então o que é que eu quero contar? Basicamente vou colocar aqui a função conta e se, uma setinha para baixo, um tab ele já preenche, inclusive com o parente. E aqui eu vou validar o seguinte, se minha coluna A é meu intervalo, que eu quero validar, eu vou apertar aqui F4 uma vez para ele poder travar o meu intervalo, para quando a sala for arrastada ele não perder a referência. E eu vou adicionar o meu critério de contagem, que é ponto e vírgula, se ele é igual a verdadeiro. Então ele vai ver, ó, se ele vai contar naquela coluna quantas vezes o nome verdadeiro aparece. Então eu vou fechar o meu conte, que vai ser o meu primeiro resultado de comparação do meu E. Se ele for maior do que 0, aí o que é que eu quero que ele faça? Ponto e vírgula, coluna A, ele vai contar quantos nomes verdadeiros aparecem. Se tiver um nome, ele vai ser maior que 0. Então se ele for maior que 0, é minha primeira parte, já vai dar um positivo ali. O meu segundo argumento vai ser o seguinte, ponto e vírgula, vou validar aqui se J10 mais 1, ele for menor ou igual a hoje. Para ele saber novamente até onde ele vai fazer o preenchimento das colunas de data, para não fazer preenchimento, mostrar lá colunas no futuro sem necessidade, baseado nesse critério. Depois do meu hoje eu vou fechar o meu primeiro E. Então, se esse resultado for verdadeiro, o que é que eu quero que ele traga? Vai ser ponto e vírgula, vai ser J10, minha data, mais uma data para ele poder preencher. Se caso não tiver nenhum valor verdadeiro, o que é que eu vou trazer para cá? Eu vou trazer aqui, ó, meu ponto e vírgula, que vai ser meu valor se falso, vai ser basicamente um se. Dentro desse se, eu vou falar o seguinte, qual vai ser meu critério? Então eu vou validar aqui, se minha coluna J10 mais 1, ele for maior ou igual a maior data que eu tenho aqui no meu intervalo de data, que é a coluna E, F e J. Então eu vou colocar a função maior, dar um tab para ele preencher. Eu vou colocar aqui que eu quero da coluna E 2 pontos para pegar meu intervalo até minha coluna G. Ele já preenche, ponto e vírgula para eu trazer o tipo de retorno, que vai ser 1. O primeiro valor maior que ele encontrar. Eu vou fechar. Se esse valor for verdadeiro, se minha primeira data mais 1 for menor a maior data de lá, ele vai fazer ponto e vírgula, vai ser basicamente J10 mais 1. Se ele não for, se esse resultado for falso, eu não quero que ele traga exatamente nada, para ele não fazer novamente preenchimento de datas no futuro. Eu vou fechar aqui minhas funções agora, colocando aqui meus parênteses, 3 parênteses que é do meu se, e ponto e vírgula, aspa duplas para fazer meu retorno se o valor der erro, e fecho parênteses. Está feita a minha função. Então quando eu apertar um Enter, ele vai trazer basicamente a data. Basta a gente arrastar essa fórmula aqui. Para saber até onde eu devo arrastar, eu posso mudar aqui, ó, onde tem 2022, eu posso colocar 2023 para ele fazer um preenchimento certinho e arrastar. Faltou um ponto aqui, observando melhor, na função maior, tenho que apertar F4 uma vez para ele poder travar meu intervalo, porque senão quando eu puxar a minha fórmula, arrastar para a direita, ele vai perder meu intervalo de seleção, ele vai estar puxando também a seleção. Dou um Enter aqui, trago esse daqui agora, arrasto até aqui o final, até onde tiver preenchimento e pronto. Eu vou aproveitar aqui, ó, um detalhe aqui que a gente pode estar vendo é que ele não fez o preenchimento até aqui no final. Vamos entender por que aqui, ó. Quando a gente seleciona qualquer sala dessa daqui, vem novamente formatação condicional, gerência a regra, ele está mostrando que meu intervalo está até a coluna aqui AT. Então, se a gente for observar aqui, deixa eu puxar um pouquinho para cá, eu tenho colocado intervalo até a coluna BQ. Então, para ajustar isso é bem simples. Vou aqui abrir novamente, gerência a regra, vou clicar aqui na primeira, que está pintada, ainda para saber onde é que está minha regra. Só vou vir aqui, ó,
editar, onde tem AT, eu vou colocar BQ. Vou colocar em todas elas, BQ. Aí aqui eu posso até copiar esse intervalo aqui, Ctrl C, Ctrl V para ser mais rápido. E minha última já está ok. Basta clicar agora em aplicar, que ele faz o preenchimento certinho. E agora ele vai pegar e vai preencher, independente do tipo de validação que for feito. Foi atraso ou não e etc. Ele vai fazer o preenchimento. Basta agora voltar aqui para o início. Então esse ponto ele está finalizado. Agora chegando já próximo ao final do nosso vídeo, a gente vai colocar algumas perfumarias, assim dizer, na nossa planilha para deixá-la com um tom mais profissional. Por quê? Por exemplo, eu tenho essa fase que é a elaboração e início do projeto. Se eu for aqui reduzir a quantidade de linhas para ver fase a fase do meu projeto, ele vai mostrar, mas eu não sei quando essa fase iniciou e quando essa fase irá finalizar. Então, para isso, eu vou trazer a data aqui que ela vai iniciar, independente das tarefas que tiver. A primeira tarefa que se iniciar, eu vou considerar que essa fase se iniciou. E a última tarefa a se concluir, eu vou considerar também que ela foi a concluída. Então, primeiro a gente vai fazer o seguinte, a gente vai trazer a menor data aqui, por exemplo, de cada fórmula. Eu vou fazer aqui a função. Vou colocar um se erro, porque se tiver algum erro ele vai fazer o tratamento. Eu vou colocar aqui menor e vou selecionar o intervalo que eu quero aqui. Vou colocar só para o lado. Esse é o intervalo que eu quero, o meu menor. Vou colocar aqui vírgula e vou colocar o meu 1, que eu quero o meu primeiro menor valor. Vou fechar aqui meu parênteses da função menor, ponto e vírgula, aspa dupla, para o meu retorno caso houver um erro. Fechar aqui meu parênteses. Dá um enter. Então ele já traz aqui minha data. A gente repara que ele ficou aqui o mês 4, ficou ao contrário aqui em formato americano, o mês 4, dia 15 de 2022. Para a gente ajustar é bem simples. Primeiro a gente vai centralizar, depois vai vir aqui nessa setinha novamente para abrir aqui a minha formatação e basta alterar aqui. Eu vou colocar primeiro o dia barra o mês e depois duas casinhas aqui para o ano só. Vou dar um OK, então ele já corrigiu aqui. Mesma coisa eu vou fazer para a data de conclusão prevista. Para facilitar, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqui sem o sinal de igual. Então, para ser mais rápido, apertar ESC, venho aqui na segunda célula, coloco aqui igual, Ctrl V e mudo aqui de menor para maior, já que a síntese da fórmula é igual. Vou apertar o Enter. Ele vai trazer a minha menor data. Lembrando que faltou alterar só o meu intervalo aqui, onde ele vai buscar. Vou só arrastar aqui, vou clicar aqui nessa formatação, pincelzinho, trazer para cá para ele ficar exatamente igual. Vou centralizar aqui também as minhas datas para ficar tudo no mesmo padrão. Para minha data de conclusão, eu vou usar essa mesma função aqui. Caso eu só arrastar ela aqui para o lado, ó, ela vai se vir. Porém, eu tenho que ter cuidado com a situação. Por exemplo, eu vou falar aqui que eu já concluí essa atividade, colocar que eu concluí ela certinha aqui, vou colocar aqui percentual de 100%, vou colocar uma outra atividade que eu comecei na mesma data, mas eu ainda estou para concluir ela no dia 25/4 e ela está com 75% de evolução. Aqui eu vou ter que ter o cuidado pelo seguinte, ele já trouxe uma data aqui de conclusão para essa fase, sendo que eu não concluí ela ainda. Então, antes de a gente fazer essa parte, a gente vai tratar aqui primeiro um percentual para a gente ajustar ela. Para cá eu vou fazer o mesmo, vou fazer basicamente trazer um se erro para fazer um tratamento se caso houver algum erro e vou trazer uma média. A média que eu quero é desse percentual aqui. Fecho parênteses da minha média. Caso houver erro, é só, eu quero ponto e vírgula aqui, eu quero que ele traga aspa dupla, porque eu quero que ele traga nada. Fecho aqui. Vou só ajustar aqui, ó, centralizar também, colocar como percentual e vou colocar aqui o seguinte. Aqui primeiro eu vou validar se esse valor ele for igual a 100%. Se ele tiver aqui todas com 100%, ele mostra a minha data de conclusão. Caso não for todas as tarefas 100%, ele não vai mostrar. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar só um se aqui antes do meu maior. Vai ser o seguinte, se aqui a minha célula aqui do percentual da tarefa, ela for menor do que 1, porque 100% em números inteiros é 1, eu quero que ele me retorne nada. Se ele for diferente de 1, ele me retorna aqui o meu cálculo da minha maior data. Vou fechar o parênteses aqui depois do maior para concluir minha função se. Dou um enter e agora ele não traz mais nada. Quando eu coloco aqui, por exemplo, que eu concluí essa etapa no dia 20/04 e ela está em 100%, então aqui quando eu aperto o enter ele dá 29%, porque ele está pegando a média de todas essas células. Como eu tenho várias com 0, ele está fazendo a média. Para tratar isso, eu vou vir aqui, já como eu não tenho nenhuma atividade aqui,
simplesmente apago, já que ela não tem nada, e ele vai fazer os 100%. Mais um ponto agora que a gente vai fazer é esse tratamento aqui dessas datas que ele está trazendo, porque quando eu coloco aqui, por exemplo, eu não tenho data de início, data de fim, ele coloca um número bem estranho. Então a gente vai fazer só uma fórmula aqui um pouco simples para poder tratar ele, que vai ser o seguinte: a gente vai iniciar se uma fórmula ou, que ele vai validar se um valor ou outro valor ele é verdadeiro ou falso. Então eu vou colocar aqui ou se a minha coluna de data prevista, então o meu critério vai ser se minha coluna de conclusão prevista aqui ela for diferente de nada, e minha coluna de data de conclusão, meu G12 aqui, ele for diferente também de nada, ponto e vírgula, eu quero que ele traga o resultado disso daqui, que vai ser E12, a diferença em dias, que é a função 360 dias 360 atrás, que é entre E12 e F12. Porém, eu quero que ele traga a quantidade de dias reais. Se eu não tenho a data de conclusão, ele vai trazer o cálculo entre a data de início e a data de conclusão previsto. Se eu tenho uma data de conclusão, eu quero que ele me traga a data de conclusão real. Então, para isso, eu vou só alterar um pouco aqui esse F12, vou deixar ele um pouco mais dinâmico para ele fazer essa tratativa. Vou apagar ele e vou colocar aqui um se depois dele. Vai ser um se o meu G12 ele for diferente de nada, eu quero, ponto e vírgula, que ele traga o valor de G12. Se ele tiver G12 estiver preenchido, eu quero que ele traga G12. Se, aí vai ser ponto e vírgula, se ele tiver vazio, ele traz o meu valor de F12. Então aqui eu vou fechar o meu se, vou fechar o meu dias 365, faltou aqui só fechar o ou, vou aproveitar e fechar logo também. Por fim, eu vou fechar o meu se. Vou dar um enter e ele vai fazer o cálculo agora certinho. Quando eu arrastar para cá, aí quando eu arrasto, ele deu um falso, porque depois desse se aqui, faltou colocar o meu valor se erro, que no caso seria para esse daqui. Esse é meu valor se esse critério aqui for correto. E agora aqui, para colocar o meu se erro, vai ser ponto e vírgula 0. Quando eu dou um enter agora e arrasto a função, ele vai mostrar 0 caso não houver nada para calcular. Então agora, então por exemplo aqui eu estava previsto, ele calculou aqui, já que as duas datas ficaram igual, ele colocou, eu vou apagar aqui. Porém, quando eu coloco aqui, por exemplo, 20/04, ele vai mudar. Da mesma forma que se eu colocar 16/04, ele vai considerar sempre o que tiver preenchido com data de conclusão. Se não tiver preenchido, ele não considera nada. Copiar, colar essa fórmula aqui, para não perder a formatação, eu só copiar e colar. Por fim, mudo aqui o tipo como geral. Então, agora ele faz o cálculo certinho, da forma que precisa ser feito, e ele não vai estar aqui mais mostrando que eu tenho uma data aqui negativa, um tempo em datas negativas. Então, quando eu faço o preenchimento aqui 04, ele faz o cálculo certinho. E por fim, para concluir, eu vou só colocar aqui, adicionar uma barrinha que ele vai pintar sempre o dia atual. Para fazer isso, basta selecionar qualquer célula dessa. Já vem aqui em formatação condicional, gerenciar regra. Vou aproveitar essa daqui mesmo, intervalo de seleção, duplicar, editar regra. Vou apagar toda essa fórmula aqui, que ela não vai ser necessária para nada. Vou só colocar o seguinte: se a minha data, apertar F4 uma vez para ele só congelar a linha, for igual a hoje, vou deixar só entre parênteses aqui. Eu vou na minha formatação, meu preenchimento eu vou deixar sem preenchimento. A minha borda eu vou alterar aqui a cor para vermelha, e vou colocar só as bordas laterais, apertar OK, OK novamente e vou aplicar. Então repara que quando eu aplico aqui, ele tirou toda a formatação. Para evitar que isso ocorra, basta eu vir aqui selecionar ela, descer como última regra, vou aplicar e vou mudar aqui só o meu intervalo de seleção para contar a partir da linha 12. Vou aplicar, dou OK, pronto. Aqui ele ficou, vai destacar aqui qual é o dia em questão. Para essas fórmulas aqui, se eu quiser aplicar o mesmo critério para cá, basta eu copiar e colar e mudar meu intervalo de seleção, que quando houver alguma data, eu só ajusto aqui meu intervalo, pouco manual, mas é tranquilo, é rápido de ser feito, é só arrastar aqui. Mudei meu intervalo de seleção, aqui está correto, vou trazer para cá, vou apagar esses percentuais que estavam aqui, vou só como exemplo, vou trazer essas mesmas datas que elas estão aqui, só para a gente exemplificar. Vou colocar aqui algum percentual, 15%,
e 0 e 0 aqui. Então ele vai ficar dessa forma, porque se eu ocultar, for mostrar aqui, ou reunião gerenciar alguma coisa, cada fase do meu projeto, sem precisar entrar ao nível de tarefa, eu vou mostrar aqui para cada fase como é que ela está, o andamento. Essa fase aqui, por exemplo, está 100% concluída, essa daqui está em 4% concluída, ela está até aqui e aqui está a data de hoje. Caso houver necessidade, é só expandir aqui que a gente vai conseguir ver as datas e fica tudo certo. Agora a gente finaliza aqui nossa maratona, aqui nossa saga da construção do gráfico de Gantt automático. Reforço com você, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, não esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar nos seus grupos de trabalho, nos seus grupos de faculdade, para que novas pessoas também possam aprender. Um elogio, algum comentário, pode deixar aqui nos comentários que todos vão ser respondidos, todos serão muito bem-vindos. Valeu!